Oi, gente, boa noite. Essa apresentação eu fiz na nona jornada do MPF e do FPA, para a qual eu fui convidado para falar sobre os desafios da docência em física na Amazônia. Nós temos duas partes. Na primeira delas, escrever com base no artigo de Polaris, em 2022, a educação na Amazônia como um processo, está vinculado aos processos globais que acontecem no mundo, aos processos específicos da Amazônia. E depois vou debater desafios, e não me foi pedido, mas eu vou apresentar as possibilidades, ou algumas possibilidades que eu enxergo, não as possibilidades, mas algumas que eu enxergo na docência em física da Amazônia. E, por fim, farei uma síntese. Então, eu começo a apresentação trazendo uma ideia que nos permite compreender a relação entre indivíduo e sociedade, importante para a gente debater e descrever os processos educacionais concretos, estabelecer uma base interpretativa dos objetivos do que chamamos de educação. Isso não pode ficar em um contexto abstrato ou pressuposto, mas isso deve ser explícito. Então, eu começo dizendo, segundo Marx, na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo, em geral, de vida social, político e espiritual, que significa intelectual. Em 1982, essa obra, óbvio, não foi publicada nesse ano, né, mas é uma obra que tem uma edição desse ano. Então, a gente parte da premissa de que o que nós pensamos está condicionado a como se estruturam nossas relações e forças produtivas. No capitalismo, sistema em que vivemos, quem gera riqueza, a partir da propriedade privada dos meios de produção, tem interesses diferentes de quem a gera, a partir do trabalho. O interesse da burguesia é o lucro, que envolve a exploração do trabalho. O interesse do trabalhador é a venda da sua força de trabalho para a sua subsistência. E assim, né, nós vamos partir dessa premissa. Quando a gente fala de Amazônia, embora ela tenha as suas particularidades, existe uma forte componente superestrutural condicionada pela estrutura econômica capitalista, se vincula à aquisição de poder econômico, ou de poder político, por parte da burguesia. Isso permitiu a essa classe influenciar a superestrutura política, jurídica e ideológica. Então, como corolário das últimas afirmativas, Marx indica que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes da nossa sociedade. Portanto, aspectos como a generalização da forma mercadoria, da mercadoria, inclusive a educação, a propriedade privada dos meios de produção, a objetificação das relações pessoais e de trabalho, ou seja, você vale o que você tem. A meritocracia é o fator por excelência que diferencia os sujeitos, ou seja, as diferenças individuais justificam, desculpa, as desigualdades de classe. A eficiência como um princípio norteador, ou seja, fazer o máximo possível com o mínimo de tempo e de recursos disponível. Todos esses aspectos se relacionam a como o lucro, né, ao lucro como lógica do capital, e refletem o que a nossa sociedade supõe ser natural, mas que na verdade é uma construção. Quando se fala de condição humana, na verdade, está se procurando nessa vertente um substituto que o pessoal fala de natureza humana. Tá? Se vocês acharem a natureza humana, por favor, me avisem. Nós, professores, a gente não é a classe dominante, tá? Nem nossos alunos. Tá? Embora a gente faça parte da imensa maioria da população, nós não somos a classe dominante. E mesmo assim, muitos de nós não conseguem perceber como esses processos nos afetam diretamente e não podem ser desconsiderados na análise dos desafios para a educação, sobretudo na região amazônica. Hoje, mais ainda, sob forte disputa de grupos políticos no Brasil e no mundo. Então, no Brasil e na Amazônia em particular, Lombardi e Colares afirmam que esse processo se deu na colonização,
especialmente por meio da catequese. Essa foi utilizada como um aparelho ideológico do Estado para imposição, por meio da religião, das ideias dos colonizadores. Naturalmente, a partir das contradições na luta revolucionária burguesa de transição do feudalismo para o capitalismo, porque isso sim implementou uma revolução, foram produzidos elementos sócio-históricos importantes para a classe trabalhadora. Uma escola pública, laica e gratuita, tá certo? Essa entrada tardia se relaciona ao que Moore, em 1973, denomina modernização conservadora. Trata-se de luta política expressa por meio de governos autoritários, visando racionalizar a ordem política e enfraquecer a representatividade parlamentar. Não à toa, nós temos muitos legisladores que são grandes proprietários de terra, comumente chamada de bancada do boi, donos de indústrias, a bancada da bala, por exemplo. O pessoal da Taurus, por exemplo, está muito interessado nesse domínio, sobretudo no armamentismo. Recentemente, o avanço das igrejas neopentecostais também assimilou, sob a alcunha de teologia da prosperidade, os princípios capitalistas acima. Não há nada de errado em alguém querer prosperar. O problema é quando só o pastor e os bichos prosperam, você não acha? Então, esse uso dos aparelhos ideológicos do Estado já estava presente, segundo Colares, 2022 e Savênia, 2011, em uma fala de Dom João II, explicitando que a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para ver que a gente delas se convertesse à nossa santa fé, de modo que os gentios possam ser doutrinados e ensinados nas coisas de nossa fé. Ou seja, usou-se a religião como doutrinação ideológica para impor os valores, né, da classe burguesa. Nesse sentido, né, a gente não pode desvincular os acontecimentos macroeconômicos da nossa sociedade da superestrutura social, que condicionam a formulação dos processos educacionais. Então, assim, Ribeiro aponta alguns marcos históricos econômicos que se vinculam à construção de processos no Brasil no século XIX. São eles, tá? Século XIX e século XX, né? Então, aqui, ó, consolidação do modelo agrário exportador dependente, tá? Consolidação entre 1850 e 1870, uma tentativa de industrialização até 1894, a revigoração desse modelo agrário comercial exportador até 1920, uma crise em 1920 a 1937 que dá início ao modelo nacional desenvolvimentista, que vai de 37 a 55, e, por fim, a crise de implementação do modelo associado de desenvolvimento econômico. É claro, né? Existem, né, Colares aponta em 2022 que existem outros processos, tá, que não foram expandidos por Ribeiro no período, mas entende que, se o fizesse, esperava-se que debatesse a financiarização, o gerencialismo, o Estado-empresa, o poder das mídias eletrônicas e o grande capital. Tá? Esse é um contexto no qual estamos inseridos, e o capital industrial cada vez mais se torna financeiro, e não é à toa que o Brasil entrou recentemente numa rota de desindustrialização. E dessa maneira, vários fenômenos começam a surgir, tais como o surgimento de grandes corporações privadas educacionais, como, por exemplo, o Grupo C Educacional, que recentemente abriu seus capitais, segundo Costa, Figueiredo e Rosa, 2024. Tá? Em suma, as práticas pedagógicas, a didática, currículo, avaliação, formação docente, políticas públicas e outros se relacionam com a superestrutura e pós com a estrutura social, porque são produtos históricos da luta material de classes. Nesse sentido, quem detém o capital tem amplo apoio, inclusive junto à população, para implementar reformas que nos influenciam de maneira material. Certo? Assim, eu gostaria de desfazer a ideia, junto com o Colégio 22, de que a escola surge para atender ao conjunto da população e para o ensino de leitura, escrita e matemática. Como diria Althusser, a escola é um aparelho ideológico do Estado, portanto, por meio de sua atuação, reproduz a superestrutura social de capitalismo em um contexto neoliberal. Não à toa, as avaliações são quantificadas para selecionar os melhores, os alunos problemas são medicados e classificados, e nós focamos nas diferenças individuais ao invés de olhar também essas diferenças individuais num contexto coletivo. Nesse ponto, eu quero dizer que não estou querendo transformar você em um comunista,
ou algo do tipo, mas mostrar a você como a superestrutura social nos molda de uma maneira que muitas vezes nós não conseguimos ver, certo? Na Amazônia, em particular, a estruturação de poderes econômicos e políticos se associa a processos como extermínio indígena, escravização, mais de 300 anos e contando. Recentemente foram encontrados, na verdade, trabalhadores em situações análogas à escravidão na fazenda do cantor Leonardo, por exemplo, tá? E guerras mercantis, ou seja, algo parecido com o que ainda hoje acontece, segundo o Colares de 2022. No âmbito geral, isso se vincula ao mercantilismo, processo por meio do qual as colônias garantiam autossuficiência à metrópole, o que permitia ao Estado colonizador competir com vantagem em relação aos concorrentes. E hoje em dia, isso ainda acontece numa versão renovada, em que se você tem petróleo, você precisa de democracia. Naturalmente, todo o processo de colonização ou domínio enfrenta dominação e resistência. No caso da Amazônia, sobretudo de africanos escravizados indígenas, o projeto português, nesse sentido, envolveu o estímulo aos casamentos interétnicos para a consolidação dos domínios. Temos a impressão de estar numa democracia racial, de acordo com Gilberto Freire, mas cada um em seu lugar. Então, não à toa, muitos apresentaram e alguns apresentam resistências legislativas, por exemplo. Então, muitos ainda negam a necessidade de pensarmos uma escola voltada para os quilombolas e para os indígenas. Uma escola que pense a especificidade desses povos. Tá? Um exemplo histórico na nossa região amazônica, antigamente o estado do Grão-Pará, foi a cabanagem, que ocorreu ali por volta de 1835 e 1840, século XIX. Embora Portugal tenha tentado, não conseguiu isolar por completo a colônia dos ideais liberais e burgueses que detonavam na Europa, que pregavam os valores, por exemplo, de liberdade e igualdade, sobretudo na Revolução Francesa. A época, como indica Colares, 2022, a concentração oligárquica era tanta que se expressava explicitamente na lei, uma vez que, para votar, era preciso satisfazer uma série de requisitos, inclusive ter uma renda mínima de R$ 100 mil anuais, o que excluía da sociedade democrática uma boa parcela da população da época. Esse movimento, de certa maneira, teve grande influência na construção de uma educação escolar pública na Amazônia, que se inicia em 1870. Para Colares, 2022, o projeto educacional da modernidade é paralelo ao modo de produção capitalista. Trata-se de um ensino público, tratava-se de um ensino público ofertado por meio de sistemas organizados pelo Estado, custeado com recursos, mas sob as condições do Estado moderno. Então, no Brasil, por exemplo, enquanto o método Lancaster já tinha sido abolido na Europa, foi importado para cá e estava na lei. Leio para vocês. Então, artigo 4º. As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias. E aqui, claro, eu fiz uma alteração da grafia da época. Estava escrito capitais, por exemplo. Delas com 2 L's. Então, aqui eu explico para vocês, né, numa forma mais compatível com o português de hoje. E o serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecer-se. Para as escolas de ensino mútuo, se aplicarão os edifícios que houver com suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios necessários à custa da fazenda pública, e os professores que não tiverem a necessária instrução desse ensino irão instruir-se em curto prazo e à custa de seus ordenados nas escolas das capitais. Ou seja, o professor tinha que pagar para se formar, tá certo? A pedagogia estava baseada no método Lancaster, tá? Que era um método de ensino mútuo, ou seja, o professor ensinava para os seus tutores que ensinavam para outras pessoas, às vezes tinha centenas de pessoas na sala, sem exagero. Isso refletia a falta de formação e de valorização docente, o que implicava em vagas somente para famílias de abastados. Em 1834, houve transferência da educação para as províncias. No caso do Grão-Pará, isso demorou a ocorrer por conta da eclosão da cabanagem. Então, nos perguntamos, de quem nós somos colônia? Ah? E aí, por que eu faço essa pergunta para você? Porque, de acordo com Colares, importamos os modelos da escola nova e do método de ensino intuitivo, tá? Ou os lições das coisas. Os debates pedagógicos estavam traçados em elementos como os interesses das crianças, o tratamento do indivíduo das diferenças individuais no primeiro, ou seja, na escola nova, e o ensino
por meio da intuição e do conhecimento do senso comum. No segundo, era o método intuitivo, o que se configura plenamente compatível com os princípios que se alinham à manutenção do status quo. Colares, 2022, aponta a presença de grupos contra-hegemônicos minoritários. A relação entre educação e capitalismo, então, fica nítida nesse processo todo. Aí a gente entra na Amazônia, tá? Falando um pouco de educação e educação pública, a gente entra na Amazônia. Então, é preciso a gente levar em conta aspectos macroeconômicos e populacionais da Amazônia. Mas de que Amazônia estamos falando? Estamos falando das escolas de ilhas, das escolas de várzea, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, das comunidades indígenas, das metropolitanas? Existem diferenças geográficas, econômicas e históricas, de maneira que seria mais adequado falarmos de Amazônias. E aqui é importante não confundir diferença com desigualdade. As comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, povos da floresta, extrativistas, ribeirinhos, assentados, imigrantes, metropolitanos, constituem um povo diverso, com suas especificidades e generalidades também, de acordo com o Colégio de 2022. Então, de certa maneira, todos sofremos com a influência do avanço do agronegócio, a ocupação desordenada do solo, a especulação imobiliária, sobretudo nas cidades, a formação de aglomerados urbanos sem infraestrutura e serviços públicos sucateados, o que demonstra claramente que os interesses dos trabalhadores têm sido postos de lado em favor da classe dominante, que é dotada de poder político. Por exemplo, somente em 1995 foi o ano em que as sedes de todos os 144 municípios do nosso estado puderam contar com o ensino fundamental, por exemplo. Então, faltam escolas, tá? Faltam professores, recursos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais. Então, o Estado está sempre presente na arrecadação e pouco presente na concessão de direitos fundamentais do sujeito, tais como educação. Então, faltam escolas, faltam professores e recursos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais. Colares, então, nos diz o seguinte: quando tratamos de educação escolar, estamos nos referindo ao tipo específico na qual temos a presença de quem ensina, de quem aprende e de um conteúdo a ser transmitido que a ser assimilado. Como esses componentes são dinâmicos, daí resulta uma enorme complexidade. Podemos nos perguntar: há um único projeto educacional entre nós? E sendo a resposta negativa, ou seja, havendo mais de um projeto educacional, a quais interesses se vinculam? Qual possibilita a compreensão das mazelas sociais e apresenta alternativas para superá-las? E quanto à Amazônia, que projetos ocorreu ao longo de sua história? Qual a forma que se propagou? Quais as finalidades? E quais os projetos educacionais que hoje se encontram em curso? Qual o sentido de educar? É importante a gente também lembrar que na década de 1940 há um marco importante na consolidação de um processo de abertura para a iniciativa privada, que é a urbanização. Então, como é que se vincula aí a iniciativa privada? A construção de periferias, a concentração de terras que se relaciona ao êxodo rural, coloca a escolarização como necessidade de acordo com o Colégio de 2022. Então, se o Estado não chega, então a iniciativa privada vê a oportunidade de ganhar espaço em um terreno contestado e transformar a educação, direito social e mercadoria. Pois, pagando bem, que mal tem. Isso é um fenômeno geral, mas mais amplificado nas Amazônias por causa das condições materiais de estruturação social que eram mais precárias. Houve melhoras nas décadas recentes, mas sofre novo ataque das políticas neoliberais. Colares 2022. A escola pública, tá, de acordo com Trindade Menezes, tá, laica e universal, anunciada pela burguesia revolucionária no século XVIII na Europa, ainda não se realizou plenamente. Em muitos rincões da Amazônia, não se faz presente nem mesmo a instrução que se impõe para que o povo se torne produtivo no âmbito da sociedade. Isso é bom a gente observar. Tá? Qual a conclusão que a gente chega com isso? Tá? Eu chego à conclusão do delineamento sócio-histórico do que seria o desafio, propondo a ideia de que a educação como emancipação ainda é central nessa análise. Ou seja, se a gente está falando de desafios para a educação e para o ensino, sobretudo de física, na Amazônia, a gente tem que especificar o que é um desafio. Tá? Então, eu proponho a ideia de que a educação como emancipação é um desafio, per se. Tá? A educação como manutenção do status quo já é algo que tem sido feito.
a educação bancária, a aprendizagem mecânica, o fracasso escolar. Todos esses são termos que se assemelham ao fornecimento de material para que o cidadão não consiga compreender cientificamente as amarras do sistema em que se encontra e se veja incapaz de mediatizar sua experiência cotidiana com conhecimentos abstratos para analisar objetivamente a sua realidade concreta. Sobre isso, eu trago duas versões e visões interessantes, a de Saviani e a de Freire. A primeira de Saviani é a de que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Homens aqui, seres humanos, tá? E não o macho da espécie humana. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos, de outro lado, e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Uma outra versão é uma versão vinculada a Freire, 2005. Educador e educandos, liderança e massas, co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e assim criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. Então, essas visões, elas partem de pontos de vista diferentes e há conclusões diferentes, naturalmente. Há diversas outras, mas essas representam claramente a consideração dos aspectos políticos e sociais, aliadas, é claro, aos processos cognitivos, emocionais, comportamentais, estéticos, éticos, morais. Então, Saviani considera que a emancipação envolve transformação social com aquisição por parte da classe trabalhadora de parte das ferramentas de opressão usadas pela classe burguesa para se manter no poderio político e econômico, ou seja, o conhecimento científico. Freire vê de uma visão diferente, a de que devemos levar em consideração os saberes populares no sentido de ampliar a consciência dos sujeitos nos processos educacionais. De toda forma, gente, é um desafio para o ensino de física emancipador levar em conta as propostas educacionais para povos amazônicos já citados anteriormente, sobretudo os indígenas e quilombolas, que tiveram suas culturas massacradas e silenciadas e ainda hoje compõem forças de resistência contra a dominação pela superestrutura social da classe dominante, segundo Rodrigues e Lombardi, 2016. Alguns desafios envolvem também baixíssimos indicadores educacionais, um alto grau de analfabetismo, além de uma força reprodutora que visa preparar a juventude para somente ser mão de obra eficiente no interior das relações sociais vigentes, negar a liberdade como fenômeno social coletivo e emancipatório, apagar a sociedade e impor a ideia de que os indivíduos são cada um por si e Deus por ninguém, tá? Que coloca a uberização como processo central de desvalorização profissional e a mercantilização da educação são alguns desses desafios apontados por Colares 2022. Em suma, eu defendo que um projeto de ensino de física emancipatório seja um que proveja conhecimentos para a redução das desigualdades, que possa fortalecer conquistas sociais efetivas em uma sociedade em que as mazelas sejam extintas, asseguradas oportunidades de maneira equitativa e sejam abolidos privilégios de classe, social, discriminações de quaisquer natureza, de acordo com o Colares de 2022. Tá? Existem desafios, né? Então, que desafios existem? Tá? Que desafios existem na docência em física na Amazônia? Então, são vários. Tá? Antes de passar para esses desafios, de fato, eu queria fechar isso com uma passagem de Colares de 2022, em que ele diz que o projeto neoliberal, em aliança com conservadores, que está em curso, rompe com o estado de bem-estar social, que previa compensar pela inclusão social as mazelas da exploração capitalista, contrapõe-se à visão social da liberdade e outros postulados liberais e civilizatórios da modernidade, o que conta unicamente a liberdade individual. Nega-se a liberdade como um fenômeno social, coletivo e emancipatório. Como consequência dessa visão, não há sociedade. Constrói-se a ideia de que cada um é responsável por si mesmo, não sendo necessário um Estado inclusivo, mas sim indivíduos sócios de um empreendimento, ou seja, fenômeno da uberização, em que todos participam segundo o seu próprio mérito e sorte, um Estado mínimo para o social e máximo para o capital. Tá? Essa que é a tese que eu defendo, que a educação é usada como aparelho ideológico do Estado para manter as coisas como estão.
certo? Então, eu vou começar a debater alguns. Entramos num ponto em que a gente encontra uma relação sociedade-conhecimento degradada. Nós vemos mundo afora o uso abusivo de fake news, pós-verdades e discursos anticientíficos. Embora a ciência tenha deixado a ingênua ideia de domadora da verdade, ela ainda pressupõe como meta a generalização do conhecimento, o que não funciona da mesma forma com as pós-verdades, que são fatos, que são a ideia de que os fatos objetivos são menos importantes que as opiniões, e as fake news, que são notícias deliberadamente falsas, e os discursos anticientíficos. Então, isso é encontrado em Moreira, Palmieri, 2023. O uso de questões sociocientíficas, Zeidler, 2009, por exemplo, ou mesmo de temas geradores, Freire, 2005, podem ser interessantes para o ensino de física emancipatório, que nós vamos debatê-los mais à frente. As tecnologias devem ser entendidas como ferramentas culturais. Tá? Um outro desafio é o uso de tecnologias como algo meramente alegórico. A gente dá alguns exemplos que obtemos em conversas com colegas. Inteligências artificiais como fazedoras de trabalho, o uso excessivo de telas, alunos no celular o tempo todo, celular para mero entretenimento. Aí algumas perguntas surgem, como fazer um discurso mais crítico. Como fazer um discurso mais crítico da tecnologia? Dá para competir com o TikTok, o YouTube? A gente deveria fazer isso? Usar as tecnologias como ferramenta cultural a nosso favor deve estar em pauta nesse debate. A gente precisa também de uma didática, tá? Que não seja pautada numa falsa dicotomia entre ensino tradicional e escola nova. Eu poderia citar vários trabalhos que colocam de um lado o ensino tradicional e o ensino inovador nos moldes da escola nova, uh, como únicas oportunidades. Embora a Dewey nos tenha ensinado muita coisa sobre o papel dos interesses das crianças, a relevância das diferenças individuais, ele falhou, assim como Herbert Comenius, em considerar a superestrutura social condicionada pela estrutura econômica condicionante dos processos educacionais. Então, dessa forma, embora as pedagogias ativas sejam uma ferramenta muito interessante em termos de adequação ao mundo dinâmico que vivemos, assim como a educação tradicional, ela forma para a manutenção do status quo quando se esquece do coletivo e foca somente nas diferenças individuais. Tá? Por uma razão diferente, a educação tradicional forma para a manutenção do status quo. Nesse sentido, como seria possível fazer uma didática transformadora? Em primeiro lugar, entendo que o professor deve ter uma forte base histórico-epistemológica para poder situar a física não somente no plano das coisas que interessam às crianças, mas como conhecimento universal que permite a mediatização das experiências no mundo objetivo. Eu trago um exemplo que ilustra isso. Na segunda metade do século XIX, a Alemanha apresenta um rápido desenvolvimento industrial. No século XX, a indústria alemã precisava de medir altas temperaturas em fornalhas para a produção de aço. E, nesse sentido, os alemães anexaram um território a um território na fronteira com a França, centros de produção de carvão. E para isso seria útil entender a relação entre o espectro das radiações térmicas emitidas e a temperatura. Porque como você vai medir temperatura em fornalha com termômetro? Vai estourar o termômetro. Então, dessa forma, resolver o problema do corpo negro se torna um problema central para tal. Agora você me diz, foi isso que você ouviu na aula de física ou ouviu que Planck foi o pai da mecânica quântica e tchau? Mudanças climáticas, ainda na didática, né? A física ela pode entrar em jogo na discussão das mudanças climáticas. Definitivamente, elas não são narrativa da esquerda. Afinal, não estaremos nesse calor insuportável, nem com furacões mais frequentes e intensos, ou com as enchentes do Rio Grande do Sul, embora haja outras imperícias de governo. Como ensinar para as mudanças climáticas? Eu vejo como possibilidades a abordagem CTSA, que enfoca as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, de acordo com Glenn Aikenhead, em 2009, e as questões sociocientíficas, que são questões usualmente polêmicas e são colocadas para discussão nos seus aspectos científicos, sociais, tecnológicos. Tá? Elas têm até uma, digamos assim, uma aproximação da abordagem CTS, mas é uma abordagem relativamente distinta devido a Zeidler e Nichols, 2009. E o que o capitalismo tem a ver com isso? Gente, o capitalismo ele tem uma contradição essencial. Ele produz aquilo que a gente precisa, só que ele produz demasiadamente. Além disso, ele concentra a riqueza. Então tem uma contradição aí. Como é que a gente produz muito,
sobra as coisas e essa riqueza fica concentrada na mão de alguém. Isso é uma contradição essencial do capitalismo. E é a mesma coisa que faz com que a gente tenha a destruição antrópica do meio ambiente. Por exemplo, em Bangladesh, nós temos, né, um caso bem conhecido de produção na indústria têxtil de excedentes que poluem os rios, porque são produzidos em excedentes e o capitalista simplesmente não tem o que fazer com isso. Ou ele joga ou toca fogo, e de toda forma, isso vai, né, se transformar num produto de degradação ambiental. Então, naturalmente, o capitalismo ele tem essa lógica de produção excedente, além da demanda necessária, e, com isso, né, a exploração da força de trabalho para que o sujeito, né, capitalista tenha lucro. Então, não bate a conta, porque ele produz muito, ele ganha muito, sobra em excesso, destrói o ambiente e quem morre somos todos nós. Então você não está no foguete do Elon Musk, mano. É isso que eu quero te dizer. O currículo, tá? O currículo, o nosso documento curricular, tá? Oficial, que é a Base Nacional Comum Curricular, bem como a Base Nacional Comum de Formação de Professores, a BNC Formação, que saiu com um documento recentemente agora, estão a favor dos interesses do capital e materializam mais uma vez e cada vez mais a escola como aparelho ideológico do Estado, ao invés de um artefato de construção coletiva baseado nos interesses da classe trabalhadora, em um trabalho belíssimo de Costa Figueiredo e Rosa, publicado na revista Cocar. Esse ano, elas debatem esse assunto. E eu trago uma evidência disso para vocês. Por que elas estão a favor desses interesses do capital? O QEDU. Eu quero procurar um dado sobre educação no Pará, no Amazonas. No QEDU. Aí você entra no QEDU, tá ligado com quem? Fundação Lema. O Todos pela Educação, tá ligado com quem? Banco Itaú, Banco Safra, Banco não sei das quantas. Enfim, né? Uma série de interesses capitalistas. Tá certo? Então, muitas organizações envolvem interesses privados, mesmo que não tenham fins lucrativos diretos, mas certamente tem os indiretos, tais como os que eu citei há pouco, que do Todos pela Educação e a Fundação Lema, segundo Martins, 2016. E a gente pode se perguntar qual o interesse dessas pessoas de formar por habilidades, de formar competências. Competências para quem? Competências para quê? É competência só para assumir o mercado de trabalho? Aquele garoto, aquela garota que antes tinha, sei lá, 2, 3 aulas de física na semana, agora tem uma, né, na escola. Vai assistir os projetos integradores em que o professor pouca formação tem. Na privada ele está assistindo aula de liderança, né? Na privada ele está assistindo aula de liderança, de gestão de segurança tecnológica, né, de empreendedorismo. Então a gente já vê esse aprofundamento, né, dessas fontes de desigualdade entre a escola pública e a escola privada. Ainda, né, a gente está no sul global, né, e a gente tem que levar em conta também as diferenças. Agora não se trata mais de desigualdade, mas de diferença. Existem, né, diversas literaturas no campo da história da ciência que enfatizam racismo e xenofobia, como, por exemplo, o livro História Preta das Coisas, de Pinheiro, 2021, a Bárbara Carine Pinheiro, um livro sobre gênero, publicado em 2015 pela SBF, cuja autora foi a Saitovich, tá, e outras também organizadoras desse livro. Trabalhos sobre capacidade, né, aqui relacionados às deficiências. E tem um autor muito interessante nesse sentido, que é o Éder Pires de Camargo. E classe, e a pedagogia histórico-crítica como um todo, todos os sociohistóricos vão debater isso. Tá? Então é preciso que nós nos apropriemos desses elementos para que possamos inseri-los, tá, em nossas práticas, tudo junto e misturado mesmo. Tá? Avaliação. A avaliação, tá, ela é muito utilizada como um instrumento de normatização, de parametrização e reforçamento de desigualdades, ao invés de uma ferramenta de transformação pedagógica. Tá? Então, os parâmetros e políticas também são incorporados nessa veia. Então, isso é um dado, né, trazido por Lucchesi em 1994, e, além disso, é preciso a gente repensar a avaliação, porque a Constituição nos modos burgueses tem servido somente para culpabilizar alunos e professores pelo fracasso escolar, ao invés de dar condições para uma real transformação. Esse dado não é de hoje, esse dado é de 2000, do Heraldo Viana,
da Regina Buriasco, Sud Braco Pouco 2014 trazem mais recentemente esse dado também. Formação de professores, né? O tecnicismo e a uberização da formação de professores ainda é presente. O tecnicismo se faz presente na separação entre os conteúdos técnico e pedagógico, teórico e prático, na supervalorização do conhecimento técnico e teórico e subvalorização do segundo como subproduto do primeiro. Como se eu sei teoria, eu vou saber botar na prática, tá? De acordo com o Diniz Pereira, 2014. A uberização se mostra presente na precarização da formação e do trabalho, Araújo e outros 2021, e os trabalhos da Alessandra Arce também criticam as formações aligeradas, e isso relacionado a muitos cursos EAD que simplesmente focam na mercantilização da educação. Novamente, ou melhor, reitero, não estou aqui criticando a educação à distância per si, e sim estou criticando a mercantilização da educação. Por fim, né, trago como síntese as seguintes ideias: de que a superestrutura que norteia o processo educacional amazônida é específica, mas se relaciona com o modo de produção global, qual seja, capitalismo. Eu entendo que a educação deve ser um processo emancipador e não um aparelho de manutenção da ideologia burguesa. Deve se educar para a crítica e para a reconstrução do mundo. Tá? No ensino de física, em particular, nós temos vários problemas, diversas possibilidades, e as soluções precisam ser avaliadas ao longo do tempo, com pesquisa, com políticas e com um debate público honesto. Queria agradecer a atenção dos senhores. Aqui tem algumas das referências que eu utilizei para essa apresentação. Em breve, colocarei a lista de referências na descrição desse vídeo. Forte abraço, tudo de bom.